mas para servirem de luz, tendo em conta que é o coração do assunto que nós vamos aqui tratar. Então vamos ler o versículo número 7. A palavra de Deus diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Vamos pular para o versículo número 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Versículo de número 20. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, versículo 23, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Oremos ao Senhor. Pai, te rendemos graças, Senhor, por esta ocasião tão especial para podermos, ó Deus, partilhar com os teus servos algumas verdades concernentes a esse tema tão importante e também tão perseguido nos dias atuais. Por este motivo te rogamos, ó Pai, que não sejam nossas impressões, mas o que o Senhor mostra na tua palavra a respeito do tema, que seja aqui apresentado aos teus servos. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos irmãos. Os bispos daqui da Gala gostam muito de nos desafiar. E um dos desafios é exatamente esse tema. Esse tema é bastante desafiador. E não é só desafiador por ser um tema tão perseguido, tão atacado, mas também é desafiador por nós sermos jovens. E jovens, às vezes, ao tratar determinados assuntos, há alguma limitação por não atingirem já o pico da experiência de determinados aspectos. Eu tenho dito sempre, existem 3 coisas que na verdade afetam diretamente a vida de uma pessoa. A primeira é a fé, que é a primordial. A segunda é o casamento. E terceiro é o fruto do casamento, ou seja, a geração dos filhos. Se alguém não muda pela fé, o casamento não lhe cria transformação e a geração de filhos não lhe cria também transformação. Então pode-se aplicar o provérbio: pau que nasce torto já não mais será direito. Então,
Nós todos passamos por este processo e muitos de nós ansiamos este processo. E a grande questão é exatamente essa. Eu, por exemplo, experimento alguma limitação de me apresentar como homem no sentido de educador. Porque os que vão mostrar se eu realmente sou homem no sentido de educador serão os meus filhos. Se os meus filhos andarem bem, se os meus filhos temerem ao Senhor, se os meus filhos serem moralmente aceites, ali estará evidenciado que eu fiz um bom trabalho. E eu ainda não estou nessa fase, então tenho algumas dúvidas. Se lá para frente os irmãos darem conta que não é isso que vai se observar na vida dos meus filhos, pelo menos lembrem que a palavra de Deus está isenta das minhas falhas, está isenta dos meus tropeços, mas eu procurarei lutar para que a palavra de Deus seja efetiva na vida dos meus filhos. Então, queridos irmãos, nós hoje, ou nos dias atuais, estamos em momentos muito, mas muito difíceis. E um certo homem, bem conhecido pelos irmãos, em uma abordagem ligada à masculinidade, ele fala exatamente da decência. Ele toca que existem aspectos ligados à decência que hoje nós aceitamos, que nos tempos ou daqui a uns 30, 70 anos atrás, até os descrentes viam aquilo como algo digno de punição. É para dizer o quê? Que hoje nós vivemos em tempos que somos tentados a aceitar tudo. Somos tentados a nos acomodar a diferentes situações. O que na verdade está a acontecer frequentemente nos dias atuais? Está a ver, queridos irmãos, a perda de propósito na vida de muitos homens, está a ver a confusão de papéis e também está a ver a ruptura espiritual. São três elementos que estão a acontecer com muita frequência nos dias atuais. E estes três elementos, queridos irmãos, vão definir praticamente três grupos de homens. Nós temos os homens efeminados, que são homens que lidam mais com aquele lado inclinado para as mulheres. Vamos encontrar outro grupo que são os homens machistas, que na verdade elevam o lado masculino no extremo. E vamos encontrar, amados irmãos, aqueles que são verdadeiramente homens. Aqueles que verdadeiramente conseguem estar no equilíbrio, não para um lado nem para o outro. Então, em qualquer lugar, nós vamos encontrar esses três tipos de pessoas, ou esses três tipos de homens. E isso quer dizer que nenhum homem vive sem seguir um padrão. Nenhum homem vive sem seguir uma cosmovisão, uma visão de lidar com as coisas. Todos os homens seguem. A verdade é que alguns fazem de forma inconsciente, ele está a seguir uma determinada pauta, mas ele não sabe que está a seguir aquela determinada pauta. E outros fazem mesmo de forma consciente, ele sabe mesmo o que ele realmente está a seguir e se identifica e mesmo assim segue. Então, queridos e amados irmãos, é nessa vertente que nós precisamos olhar para o terceiro elemento, que é, na verdade, o homem ou os homens ou a masculinidade de acordo com a Bíblia. Nós somos chamados a seguir uma visão de Deus. Nós somos chamados a ser pressuposicionalistas. Na vertente de que tudo que, na verdade, nós procuramos fazer tem como fonte, tem como base Deus. Então, Deus não deixou este assunto à cultura. Deus não deixou este assunto ao processo da globalização. Deus não deixou este assunto para passar por distintas mudanças. Quer dizer, se antigamente andar de calções pelas ruas era visto como algo negativo, hoje já é positivo. Se antigamente o homem exercia uma determinada tarefa e hoje
as pessoas veem de forma diferente, então hoje essa tarefa deixa de ser uma tarefa específica e passa a ser praticamente generalizada. Então, o ponto é exatamente esse, que Deus, na verdade, não acomoda aquilo que Ele estabelece no que concerne a masculinidade aos padrões culturais, aos padrões da globalização, de maneira que os avanços globais vão anular aquilo que foi legislado, aquilo que foi colocado nas Sagradas Escrituras. É assim, queridos irmãos, que nós entendemos que a fonte é Deus. E sendo a fonte Deus, o primeiro princípio ou a primeira responsabilidade de todo homem é exatamente conhecer as Escrituras. Essa é a primeira responsabilidade de todo homem. O homem tem que conhecer as Escrituras para que por meio das Escrituras perceba o que Deus chama de masculinidade. O que nós estamos aqui a classificar como masculinidade bíblica. Então, é uma masculinidade que é revelada nas Escrituras, é manifestada por meio das Escrituras. Então, a primeira responsabilidade do homem é esta, conhecer as Escrituras. Então, essa história, ou esses eventos, esses versículos que nós lemos aqui, não devem ser novidade para nenhum homem. A compreensão, o aprofundamento do que estes versículos vão passar para nós não pode ser novidade para nenhum homem. Por quê? Porque se nós olharmos que em todos os momentos que se procura tratar com maior eficácia sobre casamento, volta-se para o Éden. Quando se procura tratar sobre responsabilidade ou papel do homem, papel da mulher, volta-se para o Éden, ou volta-se para Gênesis. Então, ali, na verdade, nós conseguimos observar que tem princípios que foram estabelecidos ali e que o tempo não muda, o tempo não altera, o tempo não pode, na verdade, desfazer estes princípios. Então, é assim, queridos irmãos, que, na verdade, o primeiro ponto é esse. Como é que o homem vai saber a respeito da masculinidade? Bíblia. É Bíblia. O assunto é Bíblia. Essa é a primeira responsabilidade. Queridos irmãos, a segunda responsabilidade é que, de acordo com a Bíblia, o homem foi chamado para liderar. A liderança na vida do homem não é um elemento ocasional. Vamos dizer assim, o fulano tem vocação para ser líder e o outro não tem vocação para ser líder. Queridos, isso só é funcional quando colocamos o pecado como elemento deturpador. O homem natural, criado por Deus, foi capacitado por Deus para liderar. A liderança é um elemento intrínseco à natureza masculina, ou para o homem. O homem, na verdade, foi feito por Deus para liderar. E os textos que nós abrimos nos mostram exatamente isso. A Bíblia nos mostra a responsabilidade que Deus dá ao homem concernente aos demais elementos da criação. Deus mostrou que ele foi feito líder. Então esse é o segundo princípio, ou a segunda responsabilidade que cada homem deve colocar em mente. E eu vou já abrir aqui um parênteses nesse aspecto. Todos que aqui estão, todos os homens que aqui estão, serão líderes. Ou são, ou serão líderes. Ser líder, amados irmãos, não será opcional. O que será opcional é o tipo de liderança que você vai ser, ou que você vai exercer. Mas todos foram chamados para ser líder. Os homens devem compreender que é assim que a Bíblia os revela. É assim que a Bíblia os mostra como líderes, comissionados por Deus. Por isso estamos a dizer, tudo começa com Deus. Deus nos revela isso nas Escrituras, e nas próprias Escrituras nós encontramos que Deus deu essa responsabilidade aos homens. Para ser um pouquinho mais
mais aberto é: aqueles que pensam em não casar, devem pensar em não casar para liderar a igreja. E aqueles que pensam em casar, está claro que eles vão ter que liderar a sua família. Então, qual é o caminho? Não, eu quero ficar solteiro. Queres ficar solteiro? O solteiro é chamado para servir ao Senhor, para dedicar a sua vida no Senhor. Essa é a condição do solteiro. Então, queres ficar solteiro? Então, assuma a responsabilidade, serve a igreja do Senhor, lidera a igreja do Senhor. Não tenho vocação para isso, então vai pegar o grupo pequeno que tem menos problema, casa e lidera a tua casa. Então, queridos irmãos, não tem escapatória. Por isso que a capacitação concernente à masculinidade bíblica é uma obrigação de todo homem. Todo homem deve saber a respeito disso, para que, na verdade, quanto mais cedo, melhor tome essa responsabilidade em consideração. Queridos irmãos, o terceiro elemento é a obediência. O terceiro elemento é a obediência. A Bíblia vem nos mostrar claramente que o Senhor, na verdade, fez tudo. E depois de ter feito tudo, pegou o homem e colocou no jardim. E não lhe disse: olha, curte. Ainda que o Senhor o dissesse: curte, aproveita do que há no jardim, ainda assim exigiria o elemento obediência. Mas o Senhor disse: não, calma ali. Você terá responsabilidade, é teu, é para ti, mas você terá responsabilidade aqui. E nós vemos claramente que o Senhor lhe dá a responsabilidade para cuidar do jardim. Estou resumindo porque poderemos tocar um pouquinho mais em frente. E o Senhor lhe dá a responsabilidade de ter alguma consistência moral. O Senhor lhe adverte que, olha, tem alguma coisa que você não pode fazer. E você precisa obedecer isso. Então, de forma resumida, o terceiro elemento, queridos irmãos, ligado a este princípio, ligado à masculinidade bíblica, é a obediência. Na verdade, os homens não são líderes por si só. Os homens são líderes delegados por Deus. Para que eles não tornem essa liderança perversa, promíscua, Deus, na verdade, estabelece os elementos dessa liderança e chama o homem e diz: olha, esse posto é teu, e nesse posto você vai fazer assim. Você vai operar desta forma. Então, o homem que quer liderar segundo Deus, então diz: amém. Assim seja, Senhor. Ou seja, eis-me aqui, pronto para fazer o que o Senhor, na verdade, orienta. E, queridos irmãos, então, o quarto elemento é, na verdade, a identidade, ou aquilo que faz a identidade desta masculinidade bíblica. O que a Bíblia vem nos mostrar que revela a ação do homem do ponto de vista da sua masculinidade? O ponto é exatamente esse. Queridos irmãos, existem dois elementos que muitas das vezes tendem a ser confundidos e por alguns até intercambiados, usados como sinônimo: perfeição e perfeccionismo. Nós somos chamados a buscar a perfeição, mas a não ser perfeccionista. Com isto eu quero dizer que a masculinidade bíblica não é perfeccionista. O que significa ser perfeccionista? É ter uma lista que diz tudo o que você tem que fazer de forma detalhada. Olha, é isso, é isso, é isso, é isso. Você tem que fazer assim, 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 assim. E você só vai simplesmente cumprir com aquilo que está ali. A Bíblia não dá o papel do homem ou a masculinidade nessa vertente, mas apresenta princípios que levam o homem a ser perfeito nesse aspecto e não andar de forma perfeccionista. Então, se calhar, frustrei a expectativa de alguns irmãos que se calhar estavam à espera de uma lista bem grande onde poderia mostrar
cada um dos pontos que o homem tem que fazer. Mas, queridos irmãos, voltando para esse quarto ponto que eu estou aqui a referir, a Bíblia nos mostra o que o homem tem que fazer, o que o macho tem que fazer. E o livro de Gênesis também traz exatamente isso. O Senhor o colocou no jardim. E eu tenho dito assim: as principais atividades humanas até os dias atuais, apesar do advento da industrialização que sustentam a vida do homem, estão resumidas aqui em Gênesis. Amém. Que é exatamente a agricultura e a criação ou cuidado de animais. Pecuária. A pecuária e a agricultura são a base da cadeia alimentar, são a base, na verdade, da sustentabilidade de um determinado país. E ela é fortalecida com a indústria, mas a indústria não a substitui. Então, Deus mostra claramente: homem, eu te coloco ali, o que é que você vai fazer? Você deve, na verdade, atentar que você que vai governar tudo isso, você que vai mandar diante de tudo isso. Você, para que seja eficaz, tens que me obedecer. E as coisas que vocês têm que obedecer consistem em trabalhar ou labutar, né? Podemos assim, na verdade, expressar. Então, quais são esses elementos? Amados irmãos, aqui, na verdade, está de uma forma simples, está de uma forma narrativa. E nós sabemos que distintos elementos das Escrituras nós encontramos de forma narrativa. Existem muitos aspectos doutrinários em Atos, mas o livro de Atos é histórico, mas tem muitos aspectos doutrinários que marcam a essência. Então, aqui também nós encontramos dessa forma. Se nós olharmos somente que ele foi designado por Deus para cultivar, para cuidar dos animais, vamos entender num sentido muito literal esse aspecto. Mas quando nós olhamos para o desenrolar da atividade do homem, nós vamos ver que ali Deus está a nos mostrar áreas de atuação do homem. Em Gênesis, Deus vai nos mostrar áreas de atuação do homem. Por exemplo, quando Gênesis vai falar da união, ele vai trazer que o homem, ele é que sai da sua casa. Ali tem um princípio, queridos irmãos, a ser mostrado ali. A Bíblia, quando vai nos mostrar concernente à mulher, mostra que o homem é que é o poeta, né? É que vai trazer a poesia, vai apresentar, né, uma abordagem romântica para com a sua parceira. Ali também tem princípio. Ali, na verdade, nós vamos ver que Deus forma tudo, depois de dar responsabilidade, Deus experimenta o homem, porque Ele traz todos os animais para que o homem os nomeia, e a Bíblia nos mostra que o homem cumpre com essa responsabilidade. Só depois disso é que o Senhor o leva a um profundo sono e depois lhe dá a varoa. Tem princípio ali, queridos irmãos. Então nós olhamos para esses aspectos de forma a perceber de forma mais aberta e mais profunda aquilo que posteriormente vai sendo desenvolvido de forma progressiva, tornando mais claro. Nós vamos ver já que Paulo, mais lá para frente, vai tentar explicar um pouquinho mais com relação ao papel ou a responsabilidade do homem, por exemplo, na vertente familiar, a responsabilidade do homem na vertente eclesiástica, quer dizer, vai tentando mostrar aquilo que o princípio foi estabelecido em Gênesis. Então, queridos e amados irmãos, é assim que nós queremos aqui apresentar aos queridos irmãos algumas áreas de atuação do homem ou que demonstram masculinidade por parte do homem. Então estamos aqui a dizer masculinidade por parte do homem não seria assim. Amém, irmãos? Amém. Não seria assim. Seria mesmo só masculinidade e pronto, já tem a ver com homem. Mas não, nós temos homens que
não é só na vertente biológica, na vertente íntima, mas na forma de pensar, na forma de atuar. Você vê uma mulher, na verdade, com barba, mas você não consegue ver, na verdade, um homem. Então, por isso estamos aqui a enfatizar a masculinidade do homem, porque é isso que tem que, na verdade, ser. Então, o primeiro aspecto, queridos irmãos, a primeira área de atuação é a área espiritual. O primeiro elemento que identifica um macho, que identifica que alguém é homem, é exatamente a área espiritual. Isso quer dizer a relação que essa pessoa tem com Deus. Esse é o primeiro elemento. Se alguém falha nisso, esqueçam a ideia de homem. Ou ele vai ser efeminado ou vai ser machista. O regulador, o primeiro elemento que regula a masculinidade real, bíblica, é relacionamento com Deus. Esse é o primeiro elemento. Então, queridos e amados irmãos, é assim que nós, na verdade, conseguimos aqui destacar alguns elementos que especificam esse fato. O homem, nesta relação que ele vai estabelecer com Deus, vai evidenciar liderança. Mas só que a liderança que é destacada aqui nesta primeira área é a liderança própria. Dito de outra forma, o homem é chamado a se relacionar com Deus, e nessa relação com Deus requer do homem a capacidade de se autoliderar. O homem tem que se autoliderar. E na vertente espiritual, então o que ele deve fazer? Ele deve cultivar disciplina. Amém, irmãos? Amém. Ele deve cultivar disciplina. Isso quer dizer que o homem tem que ser uma pessoa de oração. O homem tem que pegar com peso o que Tessalonicenses fala. Ele tem que orar sem cessar. Ele tem que ser disciplinado em termos de oração. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, queridos e amados irmãos, o homem tem que ser dado ao estudo da palavra. Salmos capítulo 1 nos mostra isso. O varão que tem prazer na lei do Senhor, ele se entrega, ele lê, ele aprofunda, ele estuda. O homem tem que ser assim. Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto, amados irmãos, é a santidade pessoal. Por quê? O homem é chamado a se relacionar com Deus. Isso é um silogismo básico. O homem é chamado a se relacionar com Deus. Deus é santo. Então convém que esse homem também seja santo. Queridas irmãs, eu vim aqui para falar para os homens, mas vocês pegam o que eu estou a falar para os homens, aplicam também nas vossas vidas. Aplicam também nas vossas vidas. Vão encaixando, vão enquadrando alguns aspectos para que, se calhar em algum momento, tenha o vosso momento também específico para tratar da feminilidade bíblica. Então, queridos irmãos, o ponto é esse. Nessa relação, esses três elementos não podem ser questionados. Quando você, na verdade, tem dificuldade na oração, você tem dificuldade no estudo da palavra, em situar na palavra, você tem dificuldade de buscar santificação, primeira evidência de que você não é um homem, segundo a Bíblia. Você ainda não é macho. Assim já para dizer o quê? Outras coisas que você quer fazer, esquece. Resolve nesse ponto. Os irmãos acho que não entenderam bem. Talvez casamento que queremos fazer não pode estar antes desse elemento. É isso que eu, na verdade, quero dizer com outras coisas. Então, queridos e amados irmãos, o homem é chamado a assumir essa responsabilidade de buscar a Deus de forma intencional e consistente. Para ser um pouquinho mais aberto,
usando o termo que nós frequentemente temos usado, o homem tem que buscar a Deus de forma perseverante, tem que ser perseverante na busca para com Deus. Isso quer dizer, podem vir dificuldades ou não, ele vai procurar buscar a Deus. O homem, amados irmãos, a verdadeira masculinidade bíblica nos mostra que oração não é um ato de prazer. Oração é um dever, independentemente do prazer. A oração deve ser, antes de tudo, racional e posteriormente emocional. E nunca o emocional sobrepõe o racional. Os irmãos podem não estar a me entender o que eu quero dizer quanto a isso. É o seguinte, o doente nem sempre vai ter vontade de comer. Mas ele precisa comer. Ele tem que tirar a ideia daquilo que ele está sentindo, porque muitas das vezes o corpo vai lhe comunicar que não tem fome, mas na verdade tem fome. Ele tem que tirar aquilo e ver, não, eu passei 2 horas sem comer, e de acordo com a minha enfermidade e com a medicação que eu estou a fazer, se eu passar mais 1 hora, vai me dar reações. Mesmo não tendo vontade, eu tenho que comer. Isso é razão e não emoção. Então, queridos e amados irmãos, o verdadeiro homem, ele na verdade entende isso. Então ele vê que orar, ler as escrituras, buscar a santificação, não é um ato emocional, não é um ato de prazer. Hoje não me apetece, não faço. Não é isso. O verdadeiro homem entende isso. Então ele procura buscar se relacionar com Deus perseverantemente. Amém, irmãos? Amém. Essa é, na verdade, a primeira área que demonstra a masculinidade bíblica. A segunda área, queridos e amados irmãos, é a área moral. É a área moral. Eu aqui, na verdade, quero destacar a área moral juntamente com a área emocional. Quando estamos a falar da área moral, estamos a falar de caráter, estamos a falar de integridade. O homem é chamado a ter caráter, as irmãs também, amém? É chamado a ter caráter e é chamado a ser, na verdade, íntegro. Então, a verdadeira masculinidade bíblica, ela é profundamente ética. Amém, irmãos? É profundamente ética. Os homens de verdade, os homens bíblicos, eles são marcados por serem profundamente éticos. Profundamente éticos. Não estou a dizer que os homens não passam por momentos de dificuldade, não falham. Mas a falha não é identidade dele. A falha não é característico dele. Os homens, na verdade, bíblicos, ou aqueles que carregam a masculinidade bíblica, eles não vivem com base nas falhas. Cai hoje, cai amanhã, a vida dele é queda. Vai acabar caindo até o inferno. Porque os homens que na verdade são machos, de acordo com as Sagradas Escrituras, eles na verdade são profundamente éticos. Então, queridos amados irmãos, isso quer dizer o quê? Que ele tem domínio próprio. Amém, irmãos? Pureza sexual. Por que da pureza sexual? Uma das grandes falhas dos homens é a área sexual. Então, para as mulheres, o assunto de pureza sexual não é tão pesado quanto aos homens. Porque, biologicamente falando, está bem claro que os desejos são mais ativos nos homens do que nas mulheres. Quando um homem anda de forma contrária a isso, é porque tem algum problema biológico. Os homens saudáveis são muito prazerosos, são muito apetitosos. Então, a masculinidade bíblica atua exatamente nessa área. Quer dizer, um macho, um homem, segundo Deus, é alguém que Deus lhe capacitou de tal maneira que ele consegue se controlar
não é tagarela, não é fofoqueiro, consegue dominar ou controlar a sua língua, consegue controlar os seus olhos, consegue controlar os seus ouvidos, consegue controlar o seu coração e consegue, na verdade, se manter puro, principalmente sexualmente. E também, queridos e amados irmãos, ele também é alguém que carrega na sua trajetória a honestidade e concretamente também a integridade. Nós não estamos aqui a desenvolver muito isso porque este elemento não é só específico para a igreja ou para com os irmãos, mas vai além, vai para outros lugares, vai para outros níveis. Então, quando estamos a falar disso, é necessário considerar esses elementos. Você é um cara íntegro? Se você tem dificuldade de integridade, estamos a falar, você é alguém que furta, você é alguém que na verdade mente, engana os outros, tira mais do que é necessário, você na verdade não é homem, biblicamente falando. Você não tem postura de homem, biblicamente falando. Porque os homens, biblicamente falando, são íntegros, são honestos. Eles andam como luz e vivem, na verdade, de acordo com o que o Senhor estabelece. Queridos irmãos, Sproul, ele diz, o verdadeiro homem não é guiado por impulsos, mas por verdade de Deus. Então, queridos irmãos, é isso que nós conseguimos aqui, na verdade, observar. Então, o caráter, se nós olharmos nas Escrituras, é um elemento que ele vem antes da autoridade. Ele vem antes da autoridade. Se os irmãos olharem para as qualificações de um presbítero e de um diácono, a maior parte dos elementos que estão lá estão ligados ao caráter. Se nós olharmos para alguns reis que Deus, na verdade, foi selecionando para o serviço, Deus, na verdade, sempre apelou inicialmente para o lado voltado para o caráter. E isso está muito bem claro no cenário de Davi, queridos irmãos. Davi, na verdade, não tinha o perfil físico para ser eleito como rei, mas tinha o caráter, tinha a honestidade, tinha a integridade. E apesar de ter falhado ao longo da caminhada, nós vemos que Davi foi alguém que foi sempre se apresentando honesto diante de Deus nas suas faltas. Então, queridos e amados irmãos, é importante olhar para isso. Então, o homem, ele tem que ter a sua emoção equilibrada. Quando um irmão, por exemplo, os pastores fazem um check-up ou uma análise de uma determinada irmã e desaconselham esse irmão a avançar no relacionamento, e esse irmão mesmo assim avança no relacionamento, isso é um sinal de que ele não está maduro. É um sinal de que não é macho, segundo a Bíblia. Com certeza vai colher as consequências. Com certeza. Então, queridos amados irmãos, o macho tem que saber controlar as suas emoções. Ele tem que saber controlar. Acima de tudo está o controle que eu tenho que ter das minhas emoções. Quem tem que me dominar é Deus. Outras coisas não podem me dominar. Não podem me dominar. Não é desejo, não é sentimento, não é trabalho. Não pode me dominar. Deus é que tem que, na verdade, me dominar. Ou poderíamos dizer de outra forma, aquilo que Deus mandou fazer é que tem que encher o meu coração. Então, queridos e amados irmãos, para tal, isso requer o quê? Paciência. Requer paciência. A masculinidade bíblica, ela é acompanhada com a paciência. A paciência é uma das marcas da masculinidade bíblica. Porque muitas das vezes haverá tendência de agir de forma imediata. Nós somos chamados a ser pacientes.
a não se irritar com facilidade. Aqueles que se irritam com facilidade, esse não está pronto para ser homem. Não é um homem pronto, não é. Precisa tratar isso, e quando evidenciar alguma melhoria nisso, é que estará dando sinais de que é macho, segundo as Escrituras. Porque Cristo não é assim. Teve muitos motivos para se irritar com facilidade. Muitos motivos. Nós somos chamados a imitar exatamente o Senhor. Outro elemento importante também é que o verdadeiro macho, ele é manso. Amém, irmãos? Ele é manso. A mansidão faz parte do verdadeiro macho. Ele não, vamos aqui pegar um exemplo, ele não vai instruir com arrogância. Ele instrui com mansidão, porque o objetivo dele não é mostrar que ele sabe ou que ele está chateado. O objetivo dele é ajudar aquela pessoa a sair da condição que ele está, quer em termos de conhecimento, como em termos de práticas pecaminosas. Então ele vai, na verdade, atuar com mansidão. Ele vai atuar com mansidão. Agora, os momentos, ele saberá os momentos de pegar pesado com a pessoa, porque já tem antecedentes que o levam a tomar uma postura, e saberá os momentos que ele deve preservar o elemento principal. Quer dizer, seja manso, mas existem situações que poderás pegar pesado. Então, vida de mansidão, mas situações que terá que ser duro, sempre com o princípio de que quero o bem daquela pessoa. Então, queridos e amados irmãos, se ser homem bíblico não significa ser ausente das emoções, mas dominar sobre ela. Dominar sobre ela. Terceira área, amados irmãos, área eclesiástica. Primeiro elemento, todos os homens receberam responsabilidade da parte do Senhor. O Senhor deu o dom a todos os homens para servir a igreja. As pessoas que se achegavam a Cristo procuravam servir o Senhor com aquilo que eles tinham, que muitas das vezes poderia não ser precisamente finanças, mas serviam ao Senhor com aquilo que eles tinham. Então, queridos e amados irmãos, o verdadeiro homem, o verdadeiro macho, é alguém que procura servir. É alguém que procura servir. Queridos irmãos, existem vários textos que vêm dar suporte a esse elemento. Então, você recebeu algum dom da parte de Deus para ser prestativo à igreja de Deus. Se há, na verdade, alguma dificuldade, os líderes da igreja vão te auxiliar para melhor exercer, mas nunca tentar ocultar ou esconder aquilo que você recebeu da parte do Senhor. Vou tocar na parte que dói. Tem uma jovem que se separou do seu parceiro e havia necessidade de uma audiência no tribunal, e esta pessoa estava a dar desculpas que não poderia vir porque estava doente e muito mais. O juiz só disse: toca naquela parte que mais dói. E a parte que mais dói é o que? É a pensão que ela recebe, na verdade, daquele homem que se separaram. E quando tocaram naquela parte, mostrou prontidão rápida para vir. Então, a parte que mais dói é o dinheiro, queridos irmãos. Mas o dinheiro, ou as finanças, é um dos elementos principais que mostram a fraca masculinidade. Vou dar um exemplo muito simples, queridos irmãos. Você é chamado a servir a igreja. Você tem recursos. Você trabalha. Você consegue algum rendimento. Mas durante o tempo que você está na igreja, você não tira parte do teu rendimento para a igreja.
Você gasta tudo sozinho. E depois você vai conquistar uma varoa irmã e a varoa irmã vai te aceitar, mesmo sabendo que você é alguém que do que você ganha, você não serve com ele à igreja. A irmã estará a mostrar claramente que não é idônea e estará, na verdade, a provar que dois meninos que estarão entrando no relacionamento vão ter problemas financeiros dentro do lar, porque esse cara, depois a igreja vai ser a casa dele. E o mesmo procedimento que ele tinha para com a igreja, vai ter para com a casa dele. Por isso que este princípio de servir a igreja com o que nós temos, deve, na verdade, ser desenvolvido para aqueles que estão a atingir a maturidade. Não existe nenhum homem maduro que trabalha e não contribui para a igreja. Se tem aqui um irmão, por exemplo, que ele diz, olha, eu sou maduro, mas trabalha de nada na igreja, esqueçam isso, é criança, é menino. Então, queridos amados irmãos, o crente, ou o masculino, biblicamente falando, é alguém que serve a igreja, não só com os dons espirituais, mas também com os dons materiais, com o dom físico, com as finanças, com o pouco que ganha, ele participa na obra, porque ele é membro. Amém, irmãos? Amém. Porque ele é membro, então tem essa responsabilidade. Então, queridas irmãs, esqueçam isso. E ao avaliar irmãos, também perguntam, ainda vão nos diáconos, santo diácono, como é que está o irmão fulano? Tem aí o santo faz o registro das contribuições? Sim. O irmão fulano, como é que está? Não, o irmão fulano não contribui. Mas não contribui porque é santo diácono. Ele decidiu não contribuir, mas já falaram com ele várias vezes. Mesmo assim, mesmo que não falássemos com ele várias vezes, aqui mesmo na igreja, às vezes já exortaram várias vezes, ele nada. Agora a irmã, quem sabe, começa a pensar nos presentes que ele anda a dar para lhe conquistar. Está a tirar o dinheiro da igreja, está a comprar flor para ti. Está a tirar o dinheiro da igreja, está a te levar para passear, para chupar gelado. Isso é pecado, irmão. Você pode estar entendendo, mas não. Oh, mano, você é avarento, eu não posso casar com um avarento. Tá, as irmãs precisam avaliar isso e muitas das vezes o que acontece? As irmãs nem pensam nisso. Vivemos às vezes em momentos de calamidade que o ponto é só quero um homem para casar. E não se pensa que pessoas desse gênero vai te causar mais problema do que permanecer solteira. Então, queridos irmãos, o ponto é esse. Tem que servir a igreja. Sabes fazer alguma coisa? Serve a igreja. Serve a igreja. Seja útil para a igreja. Isso será um sinal de maturidade. Dessa história de muita arrogância, há quem você vê filosofia, nós temos muitos filósofos lá no São Luís, muita filosofia, mas começa a pegar a vida dele no que concerne a prestação à igreja, você vê, essa filosofia é mesmo só filosofia, não é vida, e nós somos chamados a ser ortopráticos, nós estamos chamados a praticar. A piedade é para exercer aqui com os santos, é para mostrar aqui com os santos. Os irmãos precisam ver a nossa participação na obra de Cristo local. Tem que ver isso então. Se não ver isso, esqueçam a ideia de falar que não, é um verdadeiro macho. Não, você pode falar, mano, você é menina. Porque até tem irmãs que, por conta da situação em que está, trabalham e tiram do pouco que tem e dão para a igreja. Mas você não, você está pior do que ela. Você é mais menina do que aquela irmã é mais homem do que você. É preciso, às vezes, queridos irmãos, olhar com ênfase nestes aspectos. Então, queridos irmãos, nós somos chamados a assumir papéis aqui na igreja. E nós sabemos muito bem a ideia de... Às vezes tem uma irmã que quer ser pastora, amém? Tem uma irmã que quer ser pastora, que quer ser presbítero, porque os presbíteros aqui estão a ser muito, pessoal de uma mão aí para ajudar, como dizem, Maria, é melhor interceder a Maria, porque ela é mãe, entende melhor do que Jesus. Então, pedimos a Maria para Maria falar com Jesus, como aconteceu lá nas bodas de Caná. Não tem nenhuma irmã que tem esses planos.
Então, os homens são chamados a ser líderes na igreja. A liderança na igreja é responsabilidade dos homens. Todas as igrejas em que as mulheres é que são líderes, uma mulher tem que, do ponto de vista missionário, chegar a fundar uma igreja em uma determinada localidade, de acordo com o contexto, isso não é muito problema. O problema é ela arrogar a liderança dessa igreja. É minha, eu é que lidero e os outros venham. Esses homens que estão lá são meninas. Que admitem isso são meninas. Por quê? Porque a masculinidade bíblica diz: homem, você tem a responsabilidade de liderar na igreja. E vemos que a incapacidade de certos homens é que faz com que mulheres, porque o ponto não está que as mulheres não têm conhecimento, as mulheres não sabem, as mulheres não são idôneas, não é isso. O ponto está na responsabilidade que Deus atribui a cada um. Então, esse homem, na verdade, vai fazer ou vai permitir que a mulher assuma essa responsabilidade na igreja, porque ele se vê incapacitado. Ou seja, ele é um menino. Por isso, permite isso. Então, a liderança da igreja é responsabilidade dos homens. Então, os homens têm que estar presos. Vocês têm que pensar nisso. O bispo Salvador, o bispo Dino não são eternos, são passageiros. Você deve pensar, se Deus não te chama, tem que refletir, se Deus não te chama para liderar essa igreja no futuro, para que você vai se aperfeiçoando para quando chegar esse momento, seja por velhice ou por morte, os bispos estão entregues à igreja para vocês, sabem que vocês são idôneos, capazes para poder controlar ou, na verdade, fazer com que esta obra continue. O quarto elemento, queridos irmãos, a área vocacional, o trabalho e a provisão. Queridos irmãos, olhem para Gênesis, está muito claro que o trabalho não foi dado por causa do casamento. Amém. O trabalho, amados irmãos, é alguma coisa natural do homem. O homem não trabalha por necessidade. Nem a queda, amados irmãos, é que trouxe o trabalho. O trabalho é antes queda. Então, a ideia do homem se profissionalizar ou se vocacionar não deve só surgir que não, eu como estou a pensar em casar, então vou procurar emprego. É por isso que nós temos muitos homens que encontram emprego de se remediar e pensam que com esses empregos conseguem sustentar a família, conseguem dar suporte à sua família. E depois, a mana se torna uma autêntica murmuradora, porque falta pão. E as mulheres são boas em cobrar. E a cobrança da mulher não é, irmãos, não é, como é que eu poderia dizer, não é mal, é a natureza. Você cobra muito, esquece, as mulheres nunca vão deixar de cobrar. Quando as mulheres não estão a cobrar é porque a relação não está boa. Entendam isso. Quando se faltar fuba, ela vai mesmo falar: amada, já não temos fuba, não temos arroz. Se você lutou bem todo dia, não conseguiste nenhum pão, não conseguiste nada, não podes vir com a ideia que não, eu já lutei muito, ela lá em casa não pode mais me perguntar, me falar, falta isso, falta aquilo. Esquece isso. Você que deve preparar a tua mente para quando ela te falar, saber responder. E não cortar isso, porque é natural. E Deus nos colocou mesmo nessa vertente. A pressão que nós precisamos para ser mais vocacionados vem também por parte das mulheres. Amém. Então, quando você vai chegar, não, está faltando, mas você toda hora só quer falar disso. Não, não é toda hora só quer falar disso, meu irmão. Se arranjaste, aguenta. Amém. Então, irmãs, tem isso das vezes atormentadas, que não toda hora, não. É mesmo vossa responsabilidade fazer isso. Mas a grande questão é essa, meus irmãos. Nós, homens, a verdadeira masculinidade bíblica, ou a verdadeira masculinidade, ela está ligada com o trabalho. O homem tem que trabalhar. Para algumas comunidades, como por exemplo em Israel, se fala que a criança fica com o pai, com a mãe, criada com a mãe até uma certa idade, principalmente até aos 12 anos de idade, já sabe fazer alguma coisa. E a primeira coisa que procura aprender é a profissão do pai.
Isso que Cristo era filho de carpinteiro e também era chamado de carpinteiro, por conta do seu pai. Então, queridos irmãos, o ponto é exatamente esse. Quando nós, na verdade, não somos homens, o que vai acontecer? Os nossos filhos, eles vão crescer e vão descobrir numa idade que tem que trabalhar. Enquanto que nós que temos que lhes orientar, não começamos a lhes orientar desde pequeno. Por quê? Porque os nossos pais, sendo sincero, muitos nossos pais eram ou são femininos. Em casa, quem manda é a mãe. O pai é um bêbado. O pai quer dizer, até um pouco que a mãe trabalha às vezes vendendo fubá, o pai tira aquilo, rouba, vai beber e faz umas outras coisas. Muitos de nós crescemos num ambiente assim. Os nossos pais nunca sentaram conosco para poder nos instruir sobre masculinidade. Muitos de nós crescemos assim. Mas o ponto é, no Senhor vem a restauração. E a questão é, muitos que só vão começar a pensar no trabalho a partir de agora. Aqui eu estou a ver aqui o menino que está à frente do irmão Felisberto. Ele começar a pensar no trabalho só a partir de agora, já está atrasado. A maior parte dos que estão aqui ainda não pensam na questão do trabalho, já estão atrasados. Porque a verdadeira masculinidade nos conecta com isso. Por isso que vemos, Deus pegou o primeiro homem, lhe colocou no jardim e disse, não vais comer de borla, vais trabalhar. Trabalha. Vê? Trabalho, depois casamento. Foi Deus que viu que ele estava apto para casar. Não ele próprio, não, Senhor, parece que está faltando alguma coisa em mim. Ainda que ele dissesse assim, o Senhor fala, não, realmente vi, você é idôneo, nomeaste os animais, mostraste sabedoria, você lavrou a terra, o produto está aí, mostraste que és trabalhador, você, na verdade, trata os animais com carinho, né? Carinhas ao leão, carinhas à onça. Não, você é manso, então, na verdade, estás completo, podes amansar. Poderíamos trazer um cenário mais ou menos assim. Então, queridos amados irmãos, por quê? Porque o homem, ele é chamado a ser provedor. É tipo, um exemplo, né? A decoração da igreja pode estar sob a responsabilidade das irmãs. Mas a compra dos meios para a decoração é dos homens. O apetrechamento da igreja pertence aos homens. Então você não trabalha, quer dizer, você é crente há 10 anos ou há 5 anos, mas só começa a pensar em trabalhar porque quer estudar. Você não consegue ver que a igreja precisa que você trabalhe. Então, queridos irmãos, essa é uma das áreas que também mostra isso. Então, quando você não pensa assim, aceita mesmo quando fala, não, você ainda é menino, calma, irmão, você é menino, vai, começa a crescer e crescer, vai, pensa já, não, vou fazer o quê? Eu vou ficar, não, pelo menos vou ficar aí na rua, aqueles caminhões que vão naquelas áreas das montanhas buscar pedra, eu vou passar aí lá também, vou ver se o meu físico aguenta, vou tentar. Eu não, pelo que eu fiz, já tenho médio, vou começar a andar pelas ruas, vou espalhar currículo, não, posso fazer o curso X, isso vai me permitir fazer isso. O homem tem que pensar nessas coisas. O homem tem que pensar nessas coisas. Não, enquanto espero o concurso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Olha, eu tenho carta de condução, tenho carro, eu sei conduzir moto, posso pedir uma licença, posso fazer isso, posso fazer aquilo. O homem tem que pensar nisso, aí está a crescer. E podemos ter exceções, mas Deus abençoa. Deus abençoa. Principalmente pelo propósito que Ele tem com os seus filhos, em criar famílias saudáveis. Deus abençoa. As portas vão se abrindo. Tem uma outra exceção, mas as portas vão se abrindo. Quando a pessoa desperta muito cedo quanto a esse aspecto. Então, queridos irmãos,
o ponto é exatamente esse. O apóstolo Paulo, quando viu que os irmãos de Tessalônica estavam a ficar preguiçosos, ele disse assim: calma aí. Quem não quer trabalhar, também não come. O que Paulo está a mostrar ali? É que alguns não pensam em trabalhar, porque tem alguém que trabalha por eles. E o macho não pode viver assim. Mas tem que entender que não. Se há pão aqui, imagina, você está com 18 anos na casa dos teus pais. Não contribui mesmo em nada. Até às vezes trabalho é negar toda hora. Mãe. Toda hora acabar o arroz do pai, o arroz da mãe. Mas você fisicamente está saudável. O apóstolo Paulo, quando vai estar falando assim: calma aí, paz, calma aí. Ainda lhe tira a comida. Vai ver se ele não vai procurar comida, porque pela barriga o homem faz muita coisa. Então vê que Paulo vem anular essa ideia da preguiça, do homem ser preguiçoso. Não, o homem tem que ser trabalhador. E o trabalho é digno, queridos irmãos. O pecado nos criou alguns transtornos, mas o trabalho é digno. O homem tem que ter prazer em trabalhar. O homem tem que desejar trabalhar. O homem tem que desejar ter alguma fonte de rendimento, quer por conta própria ou por auxílio de outra pessoa. Então, quando você pensa assim, você é um cadenho, você ainda é um neném, você é de leite, e não mantimento sólido. Então, queridos amados irmãos, devemos entender que o homem, ele também glorifica a Deus por meio do trabalho, e principalmente um trabalho fiel. Um trabalho fiel, isso faz com que Deus seja, na verdade, glorificado. O quinto elemento, a família. Estão a ver, irmãos, a minha sequência, né? Os irmãos estão a perceber a sequência? Amém. Né? Deus, viemos, agora estamos na família. Quer dizer, você está bem com Deus, você moralmente é alguém que carrega as marcas de Cristo, você, na verdade, tem alguma responsabilidade, você serve a igreja do Senhor, seu útil na igreja, tua ausência é notória. Depois você, na verdade, é alguém que trabalha. Depois é que vem quem? Família. Essa, meus irmãos, é a área onde se treina caráter. Não é o púlpito, irmãos. O melhor sítio de treinar caráter não é o púlpito. O melhor sítio para provar se alguém é verdadeiramente macho ou não é o púlpito. Família. Lá, em casa. Queridos irmãos. Aí sim, você vai mostrar isso. E uma das principais pessoas para testificar isso é quem? É aquela donzela que você vai escolher amar, vai lhe meter em casa. Ela às vezes vai ser a primeira pessoa a duvidar da tua fé por não estar a ver um macho em casa. Então o homem deve olhar nessa vertente e entender que eu, futuramente, vou ser ou vou estar em uma família. Vou sair desta minha família geral e vou ter a minha própria família, onde toda a provisão depende literalmente de mim. Então eu tenho que, na verdade, me capacitar para exercer essa responsabilidade. Alguns só sonham com família quando os desejos sexuais estão intensos. Quer dizer, a principal motivação para muitos nos dias atuais é que não quer pecar. Como não quer pecar, quer casar. Como se o casamento fosse só isso. Então, queridos irmãos, essa é uma das áreas também de atuação da masculinidade bíblica. O homem é chamado a liderar a esposa com amor sacrificial. O homem é chamado a cuidar emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, quer na sua esposa como dos seus próprios filhos. Agora imagina alguém que não consegue se cuidar, vai cuidar dos outros.
Por isso que a Bíblia vem dizer, aqueles que não governam bem a sua casa, não podem ser quem? Líderes. O que a Bíblia está a dizer com isso? Os que não governam bem a sua casa não são homens. Não são homens. É isso que a Bíblia está a dizer. Então ele está a dizer claramente que por quê? Porque o homem é chamado a exercer uma liderança saudável. E a liderança saudável é olhar para aquela pessoa que muitas das vezes vai ficar com raiva, vai ficar chateada, vai tentar te desrespeitar e lhe amar sacrificialmente. Isso não é para meninos. É olhar para esta pessoa que não, aquelas crises do TPM você tem que gerir. É olhar para esta pessoa e ver que não, eu tenho que dar o que lhe falta. Eu tenho que dar o que lhe falta. E muitas das vezes não é dar só o necessário, até o capricho. Você está pronto para atender alguns caprichos? Não estou a dizer todos, porque se for todos a vida vai acabar. Eles têm muitos caprichos. Mas estou a dizer, você está pronto para atender alguns caprichos? Ou você pensa que ser homem significa só tem funge, tem peixe, o almoço está. É só isso? Não. Você pensa que ela não vai precisar de um brincozinho, não vai precisar de um perfumezinho, não vai precisar de um passeiozinho. E há outros casos que certos homens nem pensam nisso. Há casos que você vai casar não com a mulher, mas com a família da mulher. Porque ela é a esperança financeira da família. Então quando você lhe casa, é tipo, tudo que era para ela é transferido para ti. Você está pronto para isso? Então você tem que pensar nisso tudo. Ou foge, ou se prepara para encarar esse momento da forma mais saudável possível. Porque uma irmã, um exemplo, uma irmã que sustenta, não é para fugir, é as irmãs, é para ser homem. Amém, irmãos? Uma irmã que sustenta, por exemplo, 4 irmãos, ele é a irmã mais velha, ela trabalha para sustentar esses 4 irmãos. Você assim já o apaixonado vai lá, não, eu quero mesmo ela. Ela é a mulher que cantou os meus olhos. Você vai lá, conquista a irmã e depois quer que os irmãos ficam lá atrás. Eu quero você, mas os irmãos ficam ali. Os teus irmãos é ali. Não. Você tem que entender que ao conquistar essa irmã, tem que ver também a responsabilidade dos irmãos. E depois vem os filhos, meus irmãos. Os filhos revelam. Os filhos revelam, queridos irmãos, o que nós estamos a fazer. Os filhos revelam. Vou me dar um exemplo de hoje. Meus irmãos, na fase da quadra festiva, nós fomos a Luanda. E eu até me arrependo por ter viajado nessa fase. E ficamos na casa do meu irmão. E o meu irmão, apesar de não ser tão enfáticos, mas não tem problema com o Natal. Então, com certeza, o ambiente chamou. Eu hoje, antes de nós virmos para aqui, eu vi o meu filho a falar nos outros que nós vamos passar o Natal em Luanda. E essa é a interpretação que alguns irmãos também tiveram quanto a mim, que não comemoram o Natal. Por quê? Porque o contexto é isso. E o meu filho estava a gritar: olha, nós vamos passar o Natal em Luanda, nós vamos passar o Natal em Luanda. E isso, amados irmãos, é um dos elementos que eu, pai, deveria, na verdade, olhar para essa situação e não, nessa fase não é ideal viajar, por causa da interpretação que as crianças podem tirar disso. Mas é o quê? O meu desvario, a minha vergonha foi exposta. Irmãos, estão a entender isso? Então, nossos filhos vão revelar se nós somos machos ou não. Mas também não estou a dizer que com isso já não sou macho, irmãos. Mas vão revelar essa realidade, vão mostrar essa realidade às pessoas. Então nós somos chamados a fazer isso, a exercer providência. A vida está cara, a vida está difícil, agora está cada vez mais difícil. Você colocas a filha alheia e da filha alheia vem frutos. Você tem que entender que é você que tem que lutar
para dar sustento espiritual, emocional e material para estes que você formou. Você é o líder, você é o que presta a conta, você que abre a porta. Quando o gatuno vem, não é você que se escolhe, você que abre a porta. Ou me mata eu, ou na verdade não entra na minha casa. Até tem alguns que na verdade vão trazer a ideia de que o homem deve em muitos momentos também se capacitar fisicamente para defender os seus. Porque existem situações que há necessidade de força. Você que na verdade não pensa nisso, é mesmo sempre um camole, né? Como tem se dito. Aí mesmo convidam para jogar um pouquinho de futebol, para fazer uma corrida daqui até a estrada, que não, isso aqui né, não é para mim, isso é para vocês. Só pensa muito nisso. Pode se encontrar em situações que terá que exercer essa ação. Então, a verdadeira masculinidade bíblica também consiste em atuar ou vai nos levar a atuar de forma saudável na família. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. O homem lidera servindo, protegendo e edificando. Sexto ponto, amados irmãos, estamos já a caminhar para o término. Área social. O homem é chamado a ter responsabilidade para com a comunidade. O homem deve ser justo, amados irmãos, ou deve agir com justiça. O homem deve proteger os vulneráveis e exercer influência positiva na sociedade. Nós somos chamados para isso. Alguma vez nós estávamos mesmo aqui na Kaala e havia um rapaz que roubou alguma coisa e a comunidade queria matá-lo. Aqui em frente da casa do pastor Salvador. Nós, como somos homens, machos, com masculinidade bíblica, exercemos essa ação social. Impedimos que aquele miúdo fosse linchado. Se for matado um dia, não que seja em outro lugar, não à nossa frente, porque nós somos intervenientes sociais. Então, a verdadeira masculinidade bíblica faz com que o homem intervenha na sociedade. O homem se preocupe com os vulneráveis, com os fracos, com aqueles que padecem na sociedade. O homem não é conivente com as ações pecaminosas, quer de governos, quer de direções de determinadas instituições. Ele não é conivente. Ele atua para, na verdade, mostrar a visão de Deus concernente aqueles aspectos. Então, queridos irmãos, nós somos chamados para exercer isso. Então, vem a responsabilidade do homem. Assim vê. Não entendeste bem o que tens que... A masculinidade como líder de família, te chamam para entender a masculinidade como líder da sociedade, alguém influente na sociedade. Agora alguns vão começar a ver que afinal seria bom se eu nascesse mulher. Porque quando se exerce a verdadeira masculinidade, você não cobiça a postura das mulheres. Quando se exerce, você vê, não, ser homem não é coisa fácil. Vocês pensam que a robustez física que vocês receberam, a objetividade em termos de pensamento que Deus vos deu, né, que não dão volta, vão direito ao assunto, isso aqui é para guardar, para ficar escondido ali. Deus só deu mesmo, porque é para diferenciar da mulher, por exemplo. Não, é tendo em conta a responsabilidade que o homem tem. Você foi feito mais forte porque a tua responsabilidade é maior. Então, queridos amados irmãos, nós somos chamados a intervir na sociedade. Nós somos chamados a agir, amados irmãos, na sociedade em que estamos inseridos. Nós temos que ter responsabilidade pública. Você tem que ser um influente na tua escola. Você que é estudante, você tem que ser um influente no teu bairro, você tem que ser um influente na sociedade, se geral, que a Kaala tem que te conhecer.
conhecer como alguém que influencia positivamente. Tem que conhecer. Por exemplo, aqui a comunidade tem a influência, já com a parceria com o irmão Bruno. Creio que os irmãos notaram que o nome da comunidade se elevou porque os de fora, eles querem ver Cristo em nós. E quando nós exercemos alguma coisa com algum impacto social, eles valorizam o que nós fizemos e depois começa a criar alguma empatia com relação à fé que nós confessamos. Então, queridos irmãos, nós temos que entender isso, que nós somos chamados a atuar na sociedade. Se for para ser professor, seja professor. Se for para ser médico, seja médico. Lá, exerça como filho de Deus, como um verdadeiro macho, como um verdadeiro masculino. E você verá que o teu testemunho vai rodar. E isso dá abertura para muita gente ouvir e receber o Evangelho. Então precisamos, na verdade, olhar isso. Então é uma área, na verdade, de atuação. Essa comunidade tem que saber. Algum momento tem que ver um 10 kwanzazinho que vai sair do teu bolso para ajudar um que está precisando de um pãozinho. Às vezes tem que ver, às vezes, você auxiliar um mais velho a atravessar a rua. Às vezes tem que ver você, na verdade, a dar de comer a alguém, a partilhar um pouco que você tem com alguém, a dar boleia a alguém. Quer dizer, a comunidade precisa ver, nós precisamos se expressar assim. Então, os homens, biblicamente falando, são solidários. São solidários. Eles se identificam com as calamidades da sociedade onde estão inseridos. Amados irmãos, na liderança, enfatizando ainda de forma mais aberta na liderança, 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo número 32, a Bíblia vem falar que nós devemos nos proceder de forma a não causar escândalo, amém, irmãos? Amém. Para os judeus e para a igreja. Isso é o resumo. Amém, irmãos? Isso é o resumo. Está a falar todos. Nós devemos nos proceder de forma a influenciar positivamente, na verdade, todos. Então, a nossa liderança vai ser, partindo do princípio, nós temos que exercer liderança na igreja, na sociedade, na igreja, na família, na sociedade. Eu tenho que estudar muito sobre essas 3 áreas. Amém, irmãos? Muito sobre essas 3 áreas, porque a minha identidade como homem depende da minha forma de atuar nessas 3 áreas. Ou eu vou estar ali como um frouxo, ou eu vou estar como um líder verdadeiramente que influencia e que serve de forma importante, de tal maneira que as pessoas não se escandalizam com o exercício do nosso trabalho. Por isso que Deus viu isso, Deus colocou isso em Adão. Isso está aqui. Domina sobre tudo. Domina sobre tudo. Acham que Deus estava a dizer a Adão, degrada o ambiente? Deus estava a dizer a Adão, mata os animais? Adão, corta as árvores para ficar sem árvores, para ficar descoberto? Deus estava a dizer, não, está a dizer, domina. Esse domínio é liderança. Faça de forma saudável, faça bem. Lidera bem isto tudo que eu estou a colocar sobre tua responsabilidade. Amados irmãos, o Gruden diz, a liderança masculina bíblica é funcional e ordenada, não baseada em valor superior, mas em papel designado. Essa é a liderança. Então, guardem bem essas 3 áreas. Repito, meus irmãos, guardem bem essas 3 áreas. A parte de tudo que precisamos ter com Deus, essas 3 áreas têm que ter nossa atenção. Eu estou a repetir: igreja, família, sociedade. A nossa masculinidade
depende da forma como nós atuamos nessas 3 áreas. Queridos irmãos, o 8º ponto, e é o último, os irmãos já estão um pouquinho cansados, é exatamente a proteção. Vê que o Senhor, na verdade, vem usar aqui em Gênesis que o homem é colocado para lavrar e guardar. Então, o homem é chamado para ser protetor também. A verdadeira masculinidade consiste em proteger. Mais ou menos, vem aqui um polícia ali na porta e a irmã é que vai sair para ir atender o polícia. Isso aqui parece ser tão natural para muitas situações, mas está a se desvirtualizar a masculinidade. O homem que tem que levantar pronto, está aí lá com uma cara lavada, sério. Alguma coisa, senhor agente. Aqui é a igreja do Senhor. Se o senhor agente quiser tratar alguma coisa conosco, terá que esperar. Vamos terminar o culto, depois pode nos prender. Vou te levar, você... Não, deixa já te prender você, porque você lhe disse isso, do que você deixar que ele estrague o culto e você a olhar. É tipo alguém que dá chapada na tua mulher e você está a olhar. E depois, para tentar se desculpar, diz, mas você também fala muito. Por isso te deram. Ai, meus irmãos, é ali onde muitas das vezes a frouxidão. Então, na proteção, como eu já disse anteriormente, meus queridos irmãos, nós atuamos não só na área emocional, mas também atuamos na área espiritual e também na área física. Nós precisamos entender também que a área física é importante para a proteção. Amém. Agora, se você tem a capacidade de filosoficamente convencer o caente que quer fazer algum mal, força ali. Se não tem entendimento, você vai ter que meter as mãos, ele só vai passar se for mais forte que você. Se não for, vai ter que ficar ali, vai ter que desistir. Então, em alguns momentos nós estamos chamando de tal. O homem tem que ter, não estou a dizer que você vai ter que ser o mais forte do mundo, mas estou a dizer que o homem, o macho, não pode ignorar também isso, porque grandes homens de Deus eram bons guerreiros, bons flecheiros, davam quedas, irmãos, sabiam utilizar funda e atirar para derrubar um gigante. Agora você te mete uma arma aí, você nem sabe onde pegar. Não, mas nós não podemos matar, irmãos. Vem aqui alguém começa a disparar para todos que estão aqui, muitos tiros, tens uma arma aí próximo, não vai defender todos, não é melhor apago esse cara e os outros ficam vivos, ou vou morrer também com eles. Vou fazer como? Então há circunstâncias que às vezes você tem que atuar, você tem que agir, até pensar, ou até sensibilizar, falar, não, deve ser que para dar tiro, vou abrir um texto para lhe convencer para parar de dar tiro. Já é. Então, meus irmãos, nós devemos entender isso, que a masculinidade também envolve exatamente a proteção. Nós temos que, na verdade, proteger. Essas donzelas que estão aqui têm que ser protegidas, irmãos. Sabe a atuação? Você tem que proteger as tuas irmãs. Está vendo um cara está conversando com a tua irmã na rua. Então, falar, meu irmão no Senhor, essas irmãs que estão aqui. Você vai lá. Você vai estar muito próximo. Che. Você quem? Ele tem o quê? Não, minha irmã. Vai te perguntar, ele tem o quê? Aí, meu colega. Colega? Essa hora. Não. Vai na tua casa e você vamos. Não. O homem feminino é assim, ele viu a irmã a conversar e ele abraço, vai. Pastor Salvador. Mana, aquela mana deixa que viver bem, pastor. Eu lhe vi no sítio tal com um jovem, aquela intimidade é muito estranha.
Acho que é aquela mana está andando nos caminhos. Meu Deus, você é homem, é tua irmã, tenha postura, vai lá. Diz, não, assim não, com a minha irmã não. Com a minha irmã não. Então tem que proteger agora. Com a tua mulher, com a tua filha, com uma menina, você vê um homem ou um senhor a ter uma proximidade com uma menina estranha. Estou a falar assim já na sociedade, está a ver? Vai mesmo só olhar, é só deixar passar e vai na tua cara de ponto final. Então, nós somos chamados a proteger, queridos irmãos. O homem tem que atuar também desta forma. Então, o homem, amados irmãos, é o guardião daquilo que Deus lhe confiou. O homem, amados irmãos, ele é alguém que, na verdade, aparece para exercer cuidado para com as pessoas que Deus confiou. Tem que fazer isso. Então, meus queridos irmãos, esses elementos, como eu disse aos irmãos, não são exatamente uma lista de tudo quanto identifica a masculinidade, mas são princípios fundamentais que, quando levados em consideração, você consegue se avaliar. Ei, eu afinal não sou homem. Eu sou homem. Eu preciso ser homem. O ponto é esse. Não é dizer que eu não sou homem para entrar numa autocomiseração, para entrar numa baixa estima. Eu poderia dizer assim: você vai na casa de banho ou na tua casa sozinho, meta aí um espelho, tira a roupa e se olha no espelho e vê: o que é que você está a ver aí? Não, estou a ver um homem. Se está a ver um homem, tens que assumir a posição de homem. Essa história de homens que, quando se olha no espelho, não consegue ver homem, é uma ilusão da mente dele. E essa pessoa precisa de ajuda. Se chama já o pastor Etiano, vem, estou com uma dúvida. Eu sou o quê? Você é homem. Agora precisa ser masculino. Precisa exercer a masculinidade. Então, meus irmãos, tudo isso é para dizer que os irmãos que não têm andado, não têm visto, não têm trabalhado nesses aspectos, é para trabalhar. É para que a igreja da Cala tenha homens, que as irmãs tenham mesmo o que se orgulhar, falar: não, meus irmãos são sérios. Não sentirem falta do irmão mais velho. Não, meus irmãos em Cristo são sérios, me protegem, me guardam, me tratam com o amor que a Bíblia descreve. Eles me olham mesmo como um vaso mais frágil, estão ali para me proteger, estão ali a fazer isso. Quando o irmão vai pretender uma irmã, a irmã, ela na verdade sente paz em entregar o seu coração, porque vê que o perfil de um homem bíblico, de um verdadeiro macho, é possível ver no irmão. Ela diz: não, ainda com o meu coração às vezes está a duvidar um pouco, mas pelo perfil que o irmão mostra, bíblico, o Senhor vai me ajudar. E ela inicialmente mostra essa abertura. Então, meus irmãos, nós temos que ser homens. E ser homens hoje não é apenas, amados irmãos, um elemento de sermos bíblicos, mas é apologia. É apologia, porque nós vivemos num tempo em que, na verdade, as coisas não estão bem e os homens são escassos. Homens de verdade estão escassos, estão sendo procurados como agulhas. Então nós temos que assumir essa postura. Nós somos filhos de Deus e precisamos carregar nas nossas vidas essa marca. O mundo tem que saber que os filhos de Deus ainda estão aqui. E os filhos de Deus foram montados a ser homens, como se diz na gíria, para terminar com H maiúsculo. Então, queridos e amados irmãos, esse é
o pequeno ponto, os pequenos pontos, para alguns às vezes vai ser grande, mas são os pequenos pontos que eu queria partilhar com os irmãos e reconhecer que é um tema muito vasto e em um dia não dá para esgotar tudo, mas espero que os irmãos tenham recebido alguma base e isso venha vos estimular a continuar a aprofundar nisso, porque é urgente sermos homens. O Senhor abençoe a igreja. Podemos orar, amém? Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Pedimos, Senhor, de tal maneira que o Senhor venha aplicar em nossos corações todas as verdades que